para os nossos estudos e a companhia dos bons espíritos. Façamos uma pequena oração. E assim, Senhor, contando com a tua proteção e a companhia dos bons espíritos, nós iniciamos o nosso estudo da manhã de hoje com votos de paz. Muito bem. Então, nós estamos dando continuidade ao nosso espírita do ano de 1858 e hoje estaremos nos debruçando sobre outubro, não é isso, Anderson? Outubro, com a temática obsidiados e subjugados, mal do medo e a teoria das manifestações. E aí, Marcos não chegou ainda, né? Que seria o primeiro a apresentar. Está em dificuldade para entrar, Itamar. Então, aí Fred ou Wilson? O segundo seria Fred, o mal do medo. Tá pronto aí, Fred? Quer apresentar? Não, mal do medo sou eu, Itamar. Hein? Mal do medo sou eu. Ah, o mal do medo é o Wilson. Então você, Wilson, desculpe. Aqui, eu peguei aqui, fiz uma confusão. Então é você, Wilson. O segundo é você. Fred aqui é o terceiro. É o Wilson. Ô, Tamar, só rapidinho. Pela ordem, sou eu, não? Não, você é o último, Fred. E é? Ah, não. Você botou aqui teoria do móvel como segundo no Zap. Eu achei que fosse eu. Não, seguindo a ordem dos textos, você é o último. O primeiro era para ser Marcos. O segundo é o mal do medo, né? E Tamar, é o seguinte, só Fred é para... o segundo. Fred é o segundo. Não, na ordem dos textos é o terceiro, João. É, tá correto no texto. É porque no Zap antes eu botou na ordem errada, mas tá certo mesmo. Eu sou o terceiro mesmo. Diga, Anderson. Só para lembrar a questão do tempo das apresentações, né, Itamar? O texto, o primeiro, que é o de Marcos, tem 13 páginas, aí eles são 15 minutos para apresentação e os outros dois, 10 minutos, não é isso? Porque os outros dois isso, são textos exatamente, curtos. é isso mesmo. Só lembrando. Então, Wilson, você não tem medo, então apresente aí. Vamos apresentar. 10 minutos, né, Anderson? 10 minutos. Bem, bom dia a todas e a todos, né? O mal do medo, eu lendo a revista, eu fiquei interessado, né, nessa temática, não só pelo tema, mas pela forma como se deu essa história e como os espíritos podem, com a ajuda das nossas mentes, com esse medo, provocar fenômenos que muitos de nós nem duvidam, ou melhor, nem desconfiam. Ô, Wilson, para mim aqui seu som tá com interrupção. Para vocês aí? Mas já tá, gente. Já tem umas 4 semanas já. Né? Esse som seu tá entrecortado, viu, Wilson? Mas já tem umas 4 semanas já. E eu e o Wilson, a gente já conversou no privado, tentou resolver isso e não conseguiu. Ontem na live mesmo, o som dele tava normal. É só quando ele entra aqui no Zoom e eu não sei o que acontece, entendeu? A gente já conversou já tem uns 4 semanas. É porque eu acho que vocês só perceberam agora. Mesmo. Pode ir, Wilson. Eu acho que é um problema no celular mesmo, viu? Então, como eu estava falando, essa temática sobre o mal do medo, eu achei muito pertinente, muito interessante, pela forma como ela se deu, né? Como os espíritos podem, diante de certas pessoas, provocarem sintomas de medo, sintomas físicos, a depender de cada mente, né? De como a mente se comporta, de como a mente reage diante de alguns fatos, Então, esta história ela vai se dar, como sabemos, está na Revista Espírita de 1858, mês de outubro, o mal do medo, quando este suposto senhor, o doutor, né? Deixa-me ver aqui, ele deixou uma substância dentro de um recipiente, onde ele diz assim: ontem o doutor F voltava para casa depois de ter feito algumas visitas aos seus doentes.
Numa dessas visitas, haviam-lhe dado uma garrafa de excelente rum, importado diretamente da Jamaica. O médico esqueceu a garrafa preciosa. Lembrando-se, um pouco mais tarde, foi procurá-la e disse ao chefe do estacionamento que havia deixado numa das carruagens uma garrafa de um veneno muito violento e o aconselhou a prevenir aos cocheiros que tivesse o maior cuidado em não fazer uso daquele líquido mortal. Então, essa pequena narrativa, esse médico, quando ele soube que tinha esquecido a garrafa de rum, ele, supostamente para que as pessoas não bebessem o rum, ele disse que lá era um veneno no rum. Só que quando ele retornou para pegar a garrafa, algumas pessoas já tinham tomado o rum. Só que, nesse caso, deu-se a entender que na garrafa era um veneno poderoso. Então, as pessoas, quando souberam que tinha esse veneno, supostamente dentro da garrafa, começaram a sentir mal. Algumas pessoas começaram a sentir mal e, não sei se pela própria crença que ali era um veneno, mas na verdade não era, então começou a se sentir mal. Aí, em seguida, inclusive sentiram cólicas, dores abdominais e mais outras coisas que não está narrado aqui, né? Então, vejamos, quando o doutor chegou, quando o doutor foi procurar a garrafa, que não a encontrou e que sabia que as pessoas tinham tomado e supostamente estavam se sentindo mal, logo Kardec vai procurar dar uma informação, uma explicação para o ocorrido, né? E nós sabemos que, deixe-me ver aqui, peraí, passou aqui sim, entendi. Então, quando se soube que aquelas pessoas tinham passado mal devido a tomar aquele remédio, então Kardec foi procurar uma observação, foi procurar algo para entender o porquê daquilo tudo, né? Aí a resposta veio, né? Em todo caso, não ocorreria a morte. Não haveria mais que uma simples lição para os culpados e divertimento para espíritos levianos. Assim, procedem, sempre que lhes oferecem uma oportunidade, que até procuram para sua satisfação. Não podemos evitar isso, eu lhes afirmo, elevando-nos a Deus por pensamento menos materiais que os que ocupavam o espírito daqueles homens. Os espíritos malévolos gostam de se divertir. Cuidado com eles. Aquele que julga dizer uma frase agradável às pessoas que o cercam e que diverte uma sociedade com piadas e atos. Por vezes se engana. E mesmo muitas vezes, quando pensa que tudo isso vem de si próprio. Os espíritos levianos que o cercam com ele é de tal modo com ele e de tal modo se identificam que pouco a pouco o enganam a respeito de seus pensamentos, enganando também aqueles que o ouvem. Então, essa resposta, salvo engano, ela vem do próprio, acho que São Luís, explicando, e Kardec mais na frente vai fazer algumas considerações. E Kardec diz, dizendo que, no caso relatado, não havia emissão de fluido magnético, talvez não fôssemos muito exatos. Aqui, aventuramos uma posição. Como o dissemos, sabe-se que transformações das propriedades da matéria se podem operar sobre a ação do fluido magnético, dirigido pelo pensamento. Então, vejamos que Kardec já vai encontrando uma condição para que tal fato tenha ocorrido, e não simplesmente porque as pessoas tomaram um rum pensando que era veneno e o veneno fez mal, e o rum fez mal, simplesmente porque o doutor disse que ali era veneno e não o vinho ou a bebida, né? Então, Kardec já vai encontrando com as suas elucubrações, já vai encontrando algo que é bastante, como é que se diz, é bastante producente para explicar o fato, né? E aí, mais na frente, ele fala,
Ora, não é possível admitir que pelo pensamento do médico, que queria fazer crer na existência de um tóxico e dar aos ladrões a angústia do envenenamento. Tivesse havido à distância uma espécie de magnetização do líquido que assim teria adquirido novas propriedades cuja ação teria sido corroborada pelo estado moral dos indivíduos, a quem o medo tornara impressionáveis. Ele pergunta, né? Aí ele responde: esta teoria não destruiria a de São Luís sobre a intervenção dos espíritos levianos em semelhante circunstância. Sabemos que os depois, a fim de realizar certos desígnios, serviço daqueles que eles mesmos provocam e que nós lhes fornecemos inadvertidamente. Então, aí a gente percebe o quanto uma simples história, digamos assim, que poderia passar despercebida e que, porventura, acontece no dia a dia, digamos, até hoje, de pessoas que comem determinados alimentos ou bebem determinados líquidos, e esses líquidos vêm a fazer mal. E aqui a gente está vendo uma história, está vendo um desfecho aonde Kardec, corroborado por São Luís, vai nos dar uma informação importantíssima de que a ação desses fluidos, eles vão diretamente na direção daqueles dos quais estão envolvidos psiquicamente, estão envolvidos no sentido do pensamento, né, do pensar e do agir. Não somente porque ali no líquido não tinha o veneno, mas principalmente pela ideia que foi fixada, pela ideia que foi jogada pelo médico lá de que ali tinha um veneno poderoso e que os espíritos aproveitaram aquela ideia, aquele pensamento do médico, que, digamos assim, um pensamento leviano por parte dele também, que o bom senso diz que não se deve jamais pensar dessa forma, nesse aspecto, né? Então aí aconteceu essa história, esse fato que Kardec vem trazer na revista de modo bastante apropriado e mostrando-nos que a ação dos fluidos, a ação dos pensamentos que geram os fluidos, que gera toda essa, digamos assim, magnetização de qualquer líquido, né, que possa existir, fez com que esse fenômeno acontecesse e as pessoas assumassem a ideia de que ali realmente tinha um veneno. A gente vê também quando, por exemplo, a ciência faz testes com remédios e esses remédios, às vezes, é um placebo, ou seja, é uma farinha de trigo, é qualquer outra substância, menos aquele próprio remédio. E as pessoas se sentem como se estivesse tomando um remédio e até pesquisas mostram que pessoas passaram por esses testes e terminaram sentindo um bem-estar, imaginando estar tomando remédio. Para a gente ver como a nossa mente pode criar de maneira muito própria, muito particular, determinadas condicionantes para a obsessão ou para a cura de si próprio. Ok? Muito bem, Wilson. Marcos conseguiu entrar aí. Beleza, pessoa. Você tem condição de apresentar? Como o seu texto é grande, a gente liberou 15 minutos para você. Muito bem, estou gostando dessa aí. Bom, o artigo da Revista Espírita, ele vai tratar inicialmente da questão dos perigos do espiritismo, e aí Kardec ele vai dizer o seguinte, que existe perigo, sim, mas se toda a situação fosse para que ele fosse banir tudo que houvesse em torno de perigo, certamente isso vamos dizer assim, iria fazer um catar assim, na totalidade e ninguém ia mexer com nada. Mas ele procura fazer um alerta aos médiuns, porque são essas pessoas que certamente
que vão tratar da ciência espírita e que eles devem se precaver com relação a isso. Ele diz assim: muito se tem falado dos perigos do espiritismo, é de notar-se, entretanto, que os que mais gritam são exatamente os que só conhece pelas beiradas, né? Ou, em outras palavras. E aí ele vai salientar que se fosse banir tudo, automaticamente não ficaria nada. Aí ele toma a ideia e vai dizer sobre essa questão das precauções, e principalmente os adeptos do espiritismo, médios, que aí ele toma, como Kardec, ele considera a psicografia naquele exato momento uma das faculdades mais importantes ali para tratar, e o que toda a discussão dele vai partir em cima desse preceito. Ele diz que a experiência indica ao mesmo tempo as precauções que devem ser tomadas para que a gente possa garantir contra os inevitáveis perigos, que eles existem, de fato, como qualquer uma outra situação, e que os próprios adeptos do espiritismo eles devem ter consciência dessa ciência, ou seja, estudar. O objetivo maior é fazer com que se estude a doutrina espírita, já que você está tratando de algo que permeia, vamos dizer, em toda a questão do universo, porque não é só o planeta Terra em si que vai estar aqui, essas pessoas que estão aqui, mas ele coloca que todos os espíritos dos diversos mundos que podem estar nesse exato momento. E aí ele diz assim, para quem quer que esteja bem informado da ciência, tal perigo não existe. Até porque, se você sabe o que você está mexendo, um químico vai lá, trabalha com os produtos químicos e automaticamente ele vai fazer isso muito bem. Mas a questão qual é a finalidade de você estar descortinando isso? E aí ele vai tomar a ideia e dizer que os médios, principalmente os psicógrafos, porque vê formar letras, vê formar palavras, frases, consequentemente, ele vai descortinar um mundo que até então, para ele, não tinha nenhum fundamento, e a partir daí ele vai começar a perceber que esse mundo se abre em torno dos diversos pontos. Cada um utiliza-se da sua faculdade conforme aquilo que, vamos dizer assim, detenha a sua moral. Mas importante aqui garantir que não se deixe seduzir, que é o que ele vai dizer, que não há necessidade das pessoas se deixarem seduzir. Aí eu estava aqui até lembrando aqui da quando eu iniciei a psicopictografia, que os espíritos ficavam aqui dentro de casa tentando pintar, e eu automaticamente eu tinha tirado isso daqui e deixei lá no abrigo, por conta de que muitas vezes o descortinar de tudo isso leva a um processo sedutor, né? Porque isso vai descobrir uma série de situações. E aí ele se refere a essas questões, saber como se deve abster a respeito do poder dos espíritos, da sua natureza, e o objetivo dessas relações, considerar que a proposta da mediunidade, antes de tudo, vamos dizer, uma reeducação daquele espírito que aqui se encontra, cuja necessidade é se melhorar, e melhorar os que estão ali do lado. E aí ele cita algumas recomendações, ele vai fazer essas recomendações que ele considera a pedra angular desse edifício. Por exemplo, primeiro, os espíritos não são iguais, e nem pode ser, e nem por conhecimento, nem por sabedoria, que é a questão daquela escala espírita
que a gente tem discutido incessantemente. Segundo, ele diz que estamos incessantemente cercados por uma nuvem de espírito. Isso é o óbvio que todo ser humano deve pensar a respeito. Então, isso demonstra também que a gente precisa estar atento às nossas relações, ao que nós fazemos, o que nós estamos vivenciando. Terceiro, pela inferioridade física e moral do nosso globo, na hierarquia dos mundos, espíritos inferiores aqui são muito mais numerosos, porque no início de determinadas mediunidades, ou quando se inicia o processo mediúnico, as pessoas acham que estão investidos de uma missão, e essa missão certamente iria fazer uma série de coisas. Então, é importante, acima de tudo, o bom senso. Por quê? Porque no quarto item, ele vai aqui considerar que entre os espíritos que nos cercam, há os que se ligam por nós e que agem mais particularmente em nosso pensamento. Kardec fez os espíritos nos influenciam certamente, muito mais do que imaginamos, por conta justamente dessa questão de que esses espíritos estão ligados à nossa condição mental e que, consequentemente, eles vão nos influenciar. O quinto, liga-se os espíritos inferiores apenas àqueles que ouvem, a questão da sintonia. E aí ele toma isso sobre a questão de que, junto com os caras, tenham acesso e se agarram através do processo de fascinação, que vai subjugando pouco a pouco, como se fosse uma criança. Isso está na questão do Livro dos Médiuns 250 e 329, Kardec vai fazer alusão a essas considerações. Também a 239, que ele vai tratar justamente desse processo de fascinação. E no artigo, ele ainda considera sobre a questão da obsessão, que é o sexto, jamais se dá senão pelos espíritos inferiores. Então, ninguém vai dizer, bom, aqui um São Francisco está me obsidiando. Ao contrário, o que a gente percebe nitidamente é lá nessas questões que é o grau de constrangimento depende da natureza dos efeitos que ele produz e vai demarcar. Aí ele considera aqueles três aspectos que é obsessão, subjugação e fascinação. Importante aqui dizer que nesse aspecto, quando ele vai falar a respeito de fascinação, eu fui lá e observar lá em Obras Póstumas, e ele se detém apenas que a questão de que a possessão fica um termo pejorativo em torno como se o espírito não evoluísse. Então, pelo fato de que a fascinação é uma espécie de ilusão produzida pela ação direta desses espíritos, esse processo de possessão, por assim dizer, ele não cai muito bem. E ele trata isso também lá no Livro dos Médiuns, na questão 329. Também no livro O que é Espiritismo, vai tratar a respeito, no capítulo 2, no número 71, no item 71. O oitavo, ele diz que, por sua vontade, pode sempre o homem desembaraçar do jugo desses espíritos. Em todos os casos de obsessão, Kardec salienta que a prece é o mais poderoso auxiliar, principalmente de quem vai estar ali atuando sobre o obsessor. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 81. E aí ele vai também fazer a definição da questão da possessão ou subjugação, né? Ele diz assim, que antigamente, lá no
no artigo, ele diz que antigamente dava-se o nome de possessão ao império exercido pelos espíritos, quanto à sua influência até a aberração das faculdades. Mas a ignorância e os preconceitos muitas vezes tomaram como possessão aquilo que não passava de um estado patológico. Então, ele vai considerar que a subjugação, nesse exato momento lá em Obras Póstumas, quando ele diz assim, quanto ao paroxismo, é que vulgarmente dão o nome de possessão. E é de notar que, nesse estado, o indivíduo tem muitas vezes consciência do que faz e do ridículo, mas é forçado a fazê-lo, tal como um homem mais vigoroso que ele o obrigasse a mover contra a vontade. Está lá em Obras Póstumas, na página 84 a 85, do livro da Federação Espírita Brasileira. E aí ele diz assim, que o fato dele ter tomado essa ideia, da mesma forma como se fosse falar a respeito dos espíritos inferiores. São diabo? Certamente que não. São espíritos numa condição em que se encontra nesse processo da evolução e da escala espírita, e que tem uma consequência mais grave nesse processo de subjugação, porque o indivíduo fica, digamos assim, fora desse contexto. E ele, no capítulo 2, no número 71, que é Espiritismo, que retoma essa ideia de fascinação, vai discutir em todo momento sobre esses 3 pontos, que é obsidiados, subjugados e fascinados. E que ele diz que não usou esse vocábulo porque sobre a questão da possessão, porque o vocábulo fascinação dá conta daquilo em que a gente pode discutir, que é a respeito da questão dos médiuns. E aí ele vai falar a respeito também da crença cega, né? Irrefletida, sobre a questão de como os espíritos passam a enganar pelos conselhos perniciosos que vão, de alguma forma, dar, talvez de uma maneira, pelo fato do sujeito ser inteligente. E aí ele vai citar a respeito de um rapaz que era um moço de esmerada educação, de caráter, e aí ele vai, em todo o percurso, ele vai discutir sobre essas questões. E aí eu lembrei de Divaldo. Não sei se vocês assistiram a palestra de Divaldo. Ele estava falando que, nesse processo, quando ele era novo, um espírito máscara de ferro o perseguiu constantemente. Só posteriormente, que ele, pelo convencimento, pelas ações e pelo amor, que isso fez com que ele se tornasse um amigo. Marcos, 30 segundos. Quantos? 30 segundos. Só isso, velho. Deixa eu só... A finalização... Eu ainda tenho um pedacinho para depois falar, né? Então, eu encerro por aqui, porque aí eu tenho mais umas coisas que eu vou encerrar só com alguns itens. Pode... Beleza, você, Fred. Bom dia a todos, a todas. É um pouco de frio, Anderson? Quero nada. Quando eu comecei a ler É quantos minutos mesmo? É 10 ou 15? 10. 10, né? Quando eu comecei a ver o tema que foi proposto, né? Que está lá na Revista Espírita, que eu fui saber que eu, essencialmente, falava disso o tempo todo, né? Quando falava sobre livre-arbítrio, né? Não sabia que o nome era esse, né? Teria o móvel das ações dos espíritos, né? Encarnados ou desencarnados, né? Porque, essencialmente, o texto vai falar sobre liberdade, né? Sobre livre-arbítrio, de um modo geral.
Os itens complementares que estão no Evangelho e no Livro dos Espíritos, eles são muito mais detalhados e muito mais amplos, né, do que o próprio texto que está na Revista Espírita e que trata disso aí. Eu só não consegui descobrir quem é o Senhor R. Tentei descobrir, mas não achei em lugar nenhum quem é o Senhor R, né? Imagino que tenha sido alguém da intimidade de Kardec, já que no próprio texto ele coloca a sua confiança, né, nas palavras desse cidadão, né? Que foi corroborada, né, que foi complementada pelo Espírito Luís, né, muito conhecido como São Luís nas hostes católicas, né? Então, Kardec fala na confiança no apontamento textual desse companheiro, desse senhor R, né? E confia plenamente nas palavras dele, nas colocações dele e complementadas por aquele espírito chamado São Luís. E aí, de um modo geral, não tenho nem muito que me aprofundar nisso aí, porque essencialmente ele fala do livre-arbítrio, né? Da liberdade que cada espírito da espécie humana, né? É muito bem destacado isso, né? Nos mundos que têm o mesmo nível da Terra ou similar, né? Em evolução, mas os espíritos que estão encarnados e desencarnados nesses mundos possuem o livre-arbítrio de agir, de pensar, de fazer, de ter direcionamentos, esses ou aqueles, na sua existência. Então, fala um pouco também o texto a respeito das comunicações mediúnicas, né, também, como direcionar o pensamento para aqueles textos, né, como estudar, como observar que tipo de espíritos poderiam estar produzindo aqueles textos, sem, evidentemente, entrar nos detalhes, né, dessas coisas, porque o texto ele trata muito da forma como nós vivemos, né, da forma como nós pensamos e agimos através do livre-arbítrio, né? Diz, de um modo geral também, que eu estou tentando fazer um breve resumo do que eu li, para não ficar cansativo reproduzindo, né, os textos, né? Quem conseguiu ler o texto e também os itens complementares vai ver que, na essência, é falar de livre-arbítrio, né? Falar de liberdade, falar da postura e do comportamento dos espíritos encarnados e desencarnados em relação aos seus processos de existência, né? Seja ele provacionais ou da expiação ou de missão, enfim. O livre-arbítrio é que gera as consequências, né? E que traz os espíritos para o processo de entendimento na sua senda de reencarnatória progressiva, né? Então, de um modo geral, é isso, né? Há uma coisa interessante que ele fala exatamente aqui, já no finalzinho, onde ele diz que todos esses espíritos mais depurados ou menos depurados constituem, quando encarnados, a espécie humana. Como a nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, aqui se encontram mais espíritos maus do que bons. Ou seja, é o retrato do processo, do nível evolutivo do nosso planeta. Então, se existem espíritos que, através da sua liberdade de pensar e agir, vivenciam mais experiências ou ações em torno do chamado mal, né? De ações e pensamentos mais negativos, evidentemente que a psicosfera e a forma como nós nos relacionamos em sociedade, tanto do ponto de vista dos encarnados como dos desencarnados, vem diretamente de nós mesmos, vem diretamente do nosso processo de liberdade. De um modo geral, é isso, né, que os espíritos trazem lá na questão 872, dos itens complementares. Ele vai ter um resumo bem longo, né, a respeito desse teórico do móvel das ações humanas, né, onde ele vai dizer que, resumidamente, a questão do livre-arbítrio, o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados.
né, pelo conhecimento das leis que regem sua natureza moral, chegar-se a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. O espírito procede à escolha de suas futuras existências, isso sem o processo, antes da encarnação, né? Sem o livre-arbítrio, o homem não teria culpa por praticar o mal, nem mérito de praticar o bem. Ou seja, bem de forma resumida, o livre-arbítrio nos impõe, né, a consciência de estar ou não caminhando por um caminho equivocado nos nossos pensamentos e nas nossas ações, né? O livre-arbítrio é uma das ferramentas, digamos assim, divinas, que fazem parte da nossa jornada para todas as ações e pensamentos que nós executamos durante o nosso processo de mortalidade. Até porque essa lei, digamos assim, de liberdade, ela está presente em todos os ambientes vibratórios do espírito humano de um modo geral, né? Nas dimensões espirituais, nos mundos físicos, onde estivermos encarnados, nós estaremos vivenciando essa experiência de agir e de pensar. Então, pessoal, de um modo geral, isso aí, eu não vou nem usar os 10 minutos, porque lá na frente, quando for os comentários, eu amplio mais essa discussão, mas é basicamente isso aí, né? A teoria móvel das nossas ações é o ato de ser livre, né? Entre aspas, porque nós somos influenciados também pelo meio e pelos espíritos que convivem conosco, sejam encarnados ou desencarnados, mas que nós temos essa ferramenta que nos é proporcionada na existência reencarnatória ou no processo da erraticidade do espírito para atendermos os nossos pensamentos, as nossas ações e as influências que fazem parte do processo e seguirmos o nosso caminho, seja ele da forma que for, equivocada ou não nas ações, nos pensamentos, mas de acordo com o nível evolutivo de cada um de nós e dos ambientes onde nós estamos, porventura, realizando as nossas tarefas reencarnatórias. Por enquanto é só. Beleza. Anderson, antes de marcar meu tempo, um minutinho, eu queria só fazer uma observação que depois de 10 semanas a gente percebe justamente que o objetivo é esse mesmo, a gente voltar o olhar nosso para o conteúdo a ser estudado, entendeu? No início eu sei que vocês ficaram assim meio preocupados, mas eu gostaria de parabenizar todo mundo que desde as semanas anteriores a gente percebe que está todo mundo com esse olhar, né? Olhar de aprofundamento, e a gente ainda pode aprofundar mais da ideia central do conteúdo dos textos e fazer o link com as outras obras. Então isso assim, o objetivo é esse mesmo, a gente ter um olhar mais investigador. Muito bem. Minhas considerações, pode marcar meu tempo aí. Eu percebo justamente uma relação dos textos, né? Uma relação dos textos, principalmente observando a racionalidade de Kardec, né? Desde o primeiro texto, quando ele vai trazer que ele se preocupou nessa questão do obsidiado aí, que está lá também no capítulo 23 do livro dos médios. Aliás, todo esse assunto aí ele vai ampliar lá no livro dos médios. Se a gente pegar desde o capítulo 1º, 3º, a espírito do método, sistemas, obsessão, tudo isso ele vai ter um aprofundamento maior, né? Mas principalmente ele se refere aos médios, obsessão em relação aos médios. Ele não tratou de obsessão especificamente ou de uma forma generalizada. Ele tratou de uma forma especificamente para os médios. Isso é interessante a gente observar. A gente aqui depois trouxe de uma forma generalizada. Mas o objetivo de Kardec, quando ele inseriu esse para o capítulo 23 da obsessão, foi tratar de obsessão nos médios. Isso é muito interessante. E aí, em todos os textos, ele vai trazer de uma forma direta, indireta, até nesse outro do que Fred leu, né? Ele vai mostrar que o grande problema não está no espiritismo, ele deixa claro. O grande problema está no desconhecimento do espiritismo, inclusive pelos médios e por todos nós. Então, para mim, fica bem claro isso. Olha, o problema não está no espiritismo, ele mostra para as pessoas de fora, para os médios e para todos. Ó, o
problema está no desconhecimento. Por isso que a gente está fazendo estudos desse tipo, para que a gente possa conhecer. E ele sempre utiliza a questão da explicação lógica dos fatos em relação à relação dos espíritos com a gente. Por isso que é fundamental, importante, Marcos citou, eu quero reforçar, eu estou lendo, relendo Escala Espírita, para a gente entender, né, as nuances, as características, os caracteres, lendo caracteres gerais e as especificidades de cada espírito, para a gente perceber que cada espírito está numa condição de elevação. Ontem na live eu chamei até a atenção, eu confesso para você que eu pesquisei aqui, não achei uma palavra citada por Kardec de evolução, que é outra coisa, espírito, inclusive por mim, ele fala de elevação, né? E a gente trouxe justamente como evolução, a palavra evolução. É mais ou menos a mesma coisa, mas se a gente for para Kardec, a gente vai ver que ele fala elevação espiritual e escala, mostrando os caracteres de cada um. Mas eu achei muito, muito interessante, principalmente quando ele vai tratar isso que o Wilson trouxe sobre a questão do magnetismo. Vou fechar. Quando ele traz um fato comum e ele busca trazer uma análise lógica. Até nisso aí, olha, vamos analisar, vamos questionar. E aí traz o Espírito de São Luís, questiona, mas ele também tem as suas considerações pessoais e particulares. Então, isso se chama racionalidade, espírito investigador. Beleza? João da Silva Oliveira, com a palavra. Está fechado, senhor? Isso, João. Quantos minutos? 3 minutos. Para que 3? Não dá para nada. É melhor ficar para frente. Ó, é o seguinte, todo mundo apresentou bem. Agora, uma coisa chamou a atenção no trabalho dos subobsidiados e subjugados. É que em A Gênese, aqui Kardec não aceita, né? Ele acha que a palavra possessão não se aplica, e sim subjugação. Mas na Gênese, capítulo 14, os itens 47 e 48, ele vem e admite. Aí ele diz que não é sempre temporária por um espírito desencarnado, porque não pode tomar definitivamente o lugar do outro, que é uma união molecular desde o momento da concepção, né? Então, mais adiante ele vem no outro parágrafo, ele diz que de posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora, pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera pelos braços, conforme se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento do desencarnado. No caso de possessão, é mesmo o último que fala e obra, isto é, o espírito. Olha bem isso. Quem o haja conhecido em vida reconhece-lhe linguagem e voz e até expressão fisionômica. Então, é interessante. Aí ele diz, na possessão pode tratar-se de um espírito bom. Essa aí eu fiquei de queixo caído. Que queira falar para causar maior impressão aos ouvintes, toma o corpo do encarnado que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante que o espírito encarnado se acha em liberdade, como na emancipação. Então, aí o Kardec já abre, tira a palavra subjugação e deixa a possessão, e admite a possessão de espírito bom para se fazer mais reconhecido, usar um linguajar melhor e poder facilitar a sua identificação. Olha que Kardec é uma encrenca, viu, gente? Boa no sentido. E vocês veem que isso na Gênesis é o último livro da série dele, e muitas pessoas, quer dizer, eu também achava que a possessão não era o termo exato. Eu preferia, como ele coloca aqui no estudo da revista,
usar o termo subjugação. Mas aqui ele volta atrás, não é? João, Aí ele diz, quando é mal... Terminou, né, Anderson? terminou. Já vi. É ligeiro demais. Terminou. Não dá É certo esse ligeiro demais. negócio. Então, Eu Ó, macho, João, termino mais lá adiante, se tiver tempo. ei, João, se não for assim, a gente não fica com a vontade de querer mais, viu, João? então, macho, deixa eu pedir uma coisa. Posso pedir a palavra, meus 3 minutos agora, depois de João, porque eu queria dar continuidade ao que ele está falando. Eu acho que ajuda a gente a construir um raciocínio. Pode, pode. Pode ser? Pronto, eu vou contar meus 3 minutos aqui. Gente, interessante o que o João trouxe, né? Apesar da gente estar em 58 ainda, é importante a gente fazer esse link, né? E isso que ele trouxe, tem 2 fatos importantes que eu queria trazer aqui, né? Um é o que ele disse, né? A gente vai lá no item 48 do capítulo 14 da Gênesis, né? Que João pontuou aqui. Tem 2 informações importantes aí. A primeira é, ele começa, na obsessão há sempre espírito malfeitor. Na possessão pode, ou seja, ele diferencia obsessão de possessão. O primeiro ponto é esse. Possessão não é um tipo de obsessão. Obsessão é simples, fascinação, subjugação. Ele bota possessão como outro fenômeno, mas não é obsessão, certo? Segundo é o que João já pontuou, né? Ele vai dizer, na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que por causa do maior impressão, enfim. Aí eu não vou entrar nos detalhes porque a gente está falando da Gênesis. Mas uma coisa interessante, João, é o seguinte, desde que eu entrei no movimento, toda vez que eu via alguém falando, né, que eu me intrigava isso, né? Poxa, mas no Livro dos Espíritos disse... E por que Kardec, a pessoa não importa, né? Geralmente a resposta, infelizmente, que eu ouvi, não de vocês, né? Que vocês, graças a Deus, são muito educados, o bate-papo aqui é sempre bacana, mas era sempre de forma muito grossa as respostas que eu ouvia, né? Ah, porque Kardec mudou de opinião. Eu falei, mas Kardec era muito metódico, né? Ele não simplesmente mudava de opinião e não dizia em lugar nenhum que ele mudou de opinião. Né? Eu, pelo menos particularmente, para mim não fazia sentido com a metodologia de Kardec, né? E isso vinha sendo objeto de estudo meu há uns 8 meses já, invocado com isso. Coincidentemente, João, domingo passado, depois que acabou aqui, eu estava lendo um artigo, o artigo seguinte, eu achei onde Kardec diz por que ele mudou de opinião. Está na Revista Espírita de 1863, certo? No artigo chamado Um Caso de Possessão da Senhorita Júlia. E ele vai começar o artigo dizendo o seguinte, olha o que ele vai dizer. Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Eis um primeiro fato que o prova, e aí ele vai citar o relato dessa senhorita Júlia. Ele começa a construir, ele fala num artigo, em dezembro de 1868, logo depois que ele fez a viagem, que ele foi para Bordeaux, que ele viajou à França, Kardec, quando volta, que ele fala que vai lançar um opúsculo chamado Viagem Espírita de 1862, ele já cita no final do artigo, ele diz assim, que muitas observações do que eles viram fizeram eles mudarem de opinião sobre pontos que eram basilares da doutrina. Veja que interessante, né? E em 63 ele traz 3 artigos sobre os subjugados de Morzine, né? E nesse outro artigo, que é já no final, né, em dezembro, chamado Um Caso de Possessão da Senhorita Júlia, ele começa o artigo falando exatamente isso. Ou seja, gente, Kardec, ele era muito metódico. Ele não simplesmente ia mudar de opinião de uma coisa que tinha no Livro dos Espíritos, botar outra coisa lá na Gênese, né, simplesmente mudar e pronto, sem explicação, né? E isso é importante a gente prestar atenção nisso para ver, acabou meu tempo, para a gente ver a evolução do pensamento de Kardec e o método dele, né? Que ele era muito criterioso com esses detalhes. Se a gente procurar, a gente acha as explicações do porquê que ele mudou de opinião. Enfim, aí eu não vou entrar nos detalhes desses artigos que a gente vai estudar mais para frente, e aí a gente vai se aprofundar e entender por que ele mudou de opinião. Beleza, pessoal? Itamar, pode passar para o próximo. Beleza, Beto Brandão. Tá dando para ouvir? Ah, pode falar, Beto. Beleza. Eu não vou falar muita coisa aqui, não, porque já falaram algumas coisas aí, só vou acrescentar algumas coisas. Ele fala aqui da empolgação dos médiuns, não é? Mas é de todos nós, não é só do médium, não. A gente se empolga demais com a doutrina e fala besteira demais. Depois aqui falou dos espíritos inferiores que se ligam a nós por quem dá condição. E quando ele fala da obsessão, subjugação e fascinação, ele diz que tem a mesma origem em nós. Em nós. Não tem para onde correr.
Quando ele fala da obsessão, uma ação quase permanente, eu sempre tive essa ideia. Todos nós somos obsidiados. Todos nós. Ele chama lá de obsessão simples. Todo mundo tem. Depois que caminha para fascinação, que a gente não quer ouvir mais ninguém. E subjugação já está na mão do cara, está fazendo o que quer com a gente. Já tem uma, vamos dizer assim, moral mesmo. Né? Agora, eu achei interessante algumas coisinhas aqui. Ele diz que o médium tem que ser um homem frio. Mas ele não diz frio em sentimento, é frio para analisar suas próprias comunicações. Porque existe médium na nossa casa espírita que defende o espírito. Fica zangado, quer ir para casa, acha que a pessoa foi muito dura. Deveria ler isso aqui, ó. Não é? Porque temos que ser imparcial mesmo, tem que ser frio, a gente tem que ver a mensagem como ela é. Principalmente quando a gente grava a comunicação, que fica frio no papel, né? Depois ele fala da história do médium, que médium, hein? Cada umas besteiras que o Espírito falou, o cara acreditou em tudo. Só que ele coloca uma coisa interessante. Aparentemente, essas histórias têm lógica. Olha que coisa interessante. Ele diz que tem lógica. Porque ele usa o nome de Deus, ele usa algumas coisas de Kardec para deturpar, e a gente vai na onda. Hoje acontece isso na nossa casa espírita, rapaz. Eles voltam ali, mascaram, dizem umas coisas lógicas e botam a pitata dele, e a gente acredita. Ele diz isso aqui interessantíssimo. E diz o seguinte, aqueles médicos que ficam defendendo espírito, que fica melindroso, ele diz o seguinte, que esse tipo de análise é para desmascarar o espírito, não o médium. O médium tem que separar que ele é apenas um instrumento. Quem está analisando ali é o espírito. E o desempenho dele como médium. Mas a mensagem, a gente está analisando o espírito. Mas tem médico que pode defender, viu, Anderson? Tem muitos. E outra coisa que ele diz aqui, ó, que nesses momentos, mesmo na obsessão, subjugação e fascinação, o médium tem momento de lucidez. É porque ele não está sozinho, não, rapaz. O espírito não joga todo mundo lá, não. Eu discordo de alguns espíritas que dizem assim, os nossos vícios e defeitos que atraem os espíritos. Não é, não. Eu não acredito nisso, não. É o cultivo deles. Porque todo mundo tem vício e defeito. É quando a gente fixa em nossa vida. Mas o simples vício e defeito não atrai espírito nenhum. Só quando a gente cultiva ele. Bota em nossas vidas. Isso é coisa natural, velho. E outra coisa que ele diz aqui, ó. Quem quer, ele chama assim, ó. Quem estiver passando por isso, principalmente médico, sabe o que deve fazer? Trabalho rude. Sabe o que é trabalho rude? Caridade. É autodesobsessão. Tem médico aí que não faz caridade, não faz trabalho, não vai visitar ninguém, não distribui nada, só vai para o centro ver essas coisas. Itamar, tem outra parte aqui, viu, Itamar? Beto, já foi. Só para encerrar. Ele realmente fala mais dos médiuns, mas ele diz uma coisa aqui, não é preciso ser médium para sentir os espíritos e a influência dele. Ele coloca aqui, ó. Tá aqui, ó. É para a gente ficar atento, meu irmão, que a gente é médium 100%, 24 horas por dia. Beleza, Cristiana. Tá dando para mim. Cristiana, tá cortando. Tá cortando. Tá Acho que é melhor... Tá cortando. Acho que é melhor você desligar a câmera. Tá cortando. Vou desligar então. Veja, agora tá ouvindo? Pronto, melhorou bastante. Melhor, né? Beleza. É que esse equipamento ele é problemático, gente. O outro também. O outro passa por processo de obsessão, quase possessão, e esse ele tem problema de não acompanhar a tecnologia, mas tudo bem. Esse ponto que Anderson, que foi tocado por João e que Anderson falou, foi um dos pontos que mais me chamou a atenção no estudo, essa questão da possessão, né? E primeiro eu cheguei a pensar, gente, por que essa possessão ia estar? E por que Kardec teria mudado a opinião? Como eu não me aprofundei em meses de estudo como Anderson, né? Que achei muito bacana isso que ele trouxe,
Mas a princípio eu pensei, não, ele colocou lá porque estava explicando os casos de possessão ali dos milagres e estaria ali. Mas eu acredito que cabe a gente refletir nessa definição trazida acerca da possessão. Da possessão, eu achei muito interessante quando a Anderson trouxe que seria ele não seria um caso de obsessão, né? Seria um caso diferenciado. Mas ela quase que se choca com a questão do nosso livre-arbítrio, né? Seria aquele momento temporário em que a gente seria subtraído da gente, né, o nosso livre-arbítrio, né, da ação com o nosso corpo, porque essa ligação do nosso corpo, esse corpo, a gente tem essa ligação com ele, e nesse momento de possessão, a gente teria esse afastamento, seria quase que um afastamento, né, para a ação integral do outro espírito. Então, acho que eu ainda tenho que estudar um pouco mais para perceber isso, mas com o comentário de Anderson, acho que esclarecer um pouco essa questão de ser dissociada a possessão da obsessão. Até porque em todos os lugares que a gente observa, Kardec sempre associa a obsessão a um mau espírito, né? A um espírito que ainda não tem grau de elevação moral. No caso da possessão lá na Gênesis, ele fala que pode ser também realizada por bons espíritos para um fim, claro, né? E então, eu só queria trazer a reflexão de que nesses casos da possessão, essa seria uma reflexão, gente, porque eu não cheguei a um consenso ainda. Nesses casos de possessão, como ficaria o nosso livre-arbítrio? Como ficaria a nossa livre atuação nesse corpo ao qual nós temos essa vinculação molecular desde a concepção, né? Aí é essa questão que eu queria trazer para vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário para me ajudar, eu vou aprofundar mais nesse conteúdo. Com essa reflexão, eu estava assim, o meu comentário no sentido, quando o Anderson falou, eu parei e pensei, poxa, é um outro instituto, né? Mas nunca pensei que em toda a obra de Kardec tem essa lógica, esse trabalho metódico, eu não pensei numa contradição, pensei sim numa explicação do porquê disso aí. Mas nessa questão da possessão, eu queria trazer essa reflexão. Onde ficaria o nosso livre-arbítrio, né? Nossa atuação no corpo? Se Anderson puder, se ele nesses estudos dele tiver aprofundado um pouquinho nesse assunto, eu gostaria realmente que ele comentasse para a gente, senão eu vou estar buscando um pouquinho mais. Acho que até já deu tempo aí, né, Anderson? Deu sim. Beleza, Wilson. Wilson, você tem mais 3 minutos aí, Wilson. É interessante eu ia conversar sobre o outro assunto, do mal do medo, mas é interessante essa proposta de Cristiane, da gente se debruçar sobre isso que Anderson acabou de falar, com relação à possessão, né? E aqui me veio uma ideia, né? De como Kardec ele explicava os temas, as temáticas, de uma forma bastante didática, né? Digamos assim, ou buscava explicações que convencia a gente. Então, eu fiquei a pensar, no caso de um assalto, uma pessoa vai em algum lugar, passa por um momento que um assaltante vem e invade a sua casa, ou chega, ou de alguma forma toma como refém. A pessoa fica sem o próprio livre-arbítrio, porque ela é tolhida pela ação malfeitora de outra pessoa no campo físico, né? Então, neste caso, comparando-se com a possessão, seria algo mais ou menos parecido, e logo que se desfeche o assalto, termina o desfecho, a pessoa voltaria com o seu próprio livre-arbítrio, com o seu pensar, já que num momento desse a pessoa não tem muito o que fazer a não ser ficar refém do medo e do terror, né? Seria mais ou menos isso, não? Wilson, ó, tem 1 minuto e 20, rapidinho, para a gente poder falar um pouquinho mais. É rapidinho, viu, Itamar? Eu vou falar em 1 minutinho. É que Fred falou uma coisa aqui, gente, e é importante mesmo. Aí, Anderson, deixa para o seu tempo. Porque tem não vou responder ele, não. Eu vou dizer só o que o Fred falou aqui, que é importante. É que a gente acabou entrando, João trouxe uma coisa interessante, aí eu falei uma outra coisa, o Cristiano também viu outra coisa, e aí a gente, aos poucos, sem querer, a gente acabou mudando, e a gente está falando muito de possessão agora, o que não é o objeto de nenhum dos três, né? O objeto diretamente, né? Do estudo especificamente, não?
Lá no grupo a gente aprofunda um pouquinho mais, entendeu, Wilson, Cristiano? A gente fala um pouquinho mais sobre isso, tudo. Mas eu acho importante, Wilson, que você fale um pouquinho sobre o mal do medo ainda, e a gente volta para dentro diretamente o conteúdo dos artigos. Beleza? Desculpa, gente. Foi mal, Wilson. Então, eu vou usar esse restante desse minuto. Sobre a questão do mal do medo, o que me chama bastante atenção, o que me chamou, é essa condição dos espíritos influenciarem nas nossas vidas, eles sugestionarem, e nós, de alguma maneira, com as nossas mentes ainda imperfeitas, fracas, ou com pensamentos e sintonias ligadas a esses espíritos levianos, espíritos malfeitores, de modo que essas sugestões desses espíritos, elas são muito bem-vindas e muito aceitas nas mentes que ainda estão nesse diapasão, nessa mesma sintonia. Então, essa leitura, ela me provocou uma reflexão. Até que ponto eu permito essas sugestões em mim, através dessa sintonia invisível, dessa linha tênue, que nós chamamos de sintonia invisível com os espíritos, principalmente com esses espíritos que não querem ver o progresso nosso de cada dia e encontram em nós o subsídio necessário para que isso aconteça, né? Muito bem. Marcos Pessoa. Complementando essa questão aí de Wilson, a gente pode aqui considerar, quando Kardec faz as últimas considerações a respeito desse artigo, ele diz assim que todo médium deve se prevenir contra essa irresistível empolgação. Obviamente, ele vai salientar aqui a questão moral, né? E aí ele toma como suporte e diz assim, se o sujeito não tem, se aquele não é senhor de si, não pode ser senhor dos espíritos. Que é a questão do domínio sobre um espírito ou outro. Então, isso ele vai pautar justamente sobre essas questões e ainda por cima falar a respeito das contradições da linguagem dos espíritos, da importância dessa linguagem para que a gente possa identificar. E ele toma assim um ponto crucial que eu assim considero quando ele diz assim, que ele fala a respeito da questão da razão, sabedoria e bom senso é a medida que se deve julgar os fatos para se obter a identidade desse ou daquele espírito, porque todos os pontos que ele finaliza justamente para que a gente possa ter esses critérios e observar que a grande maioria dos espíritos inferiores, eles têm receio de ser observado, de arguir ele ou sobre esse ou aquele ponto de vista, para que a gente possa identificá-lo melhor. E Erasto, ele coloca no livro dos Médiuns, ele diz assim, repeli imediatamente todos esses espíritos que reclamam o exclusivismo e seus conselhos, pregando a divisão e o insulamento. Então, ele chama a atenção não só dessa questão dos espíritos, mas também daqueles que são instrumentos desses espíritos que acabam gerando uma série de discórdia. E o bom senso é uma coisa importante nesse exato momento para que a gente possa definir as metas do nosso estudo, das questões que nós estamos pontuando. Porque cada vez que a gente se debruça sobre a obra de Kardec, a gente está sempre reconsiderando pontos novos que até então não havíamos notado. Somente isso. Obrigado. Beleza. Fred, e você, Fred? Pessoal, eu fiz essa observação para Anderson, porque eu tenho percebido que nas reuniões de estudo a gente tem perdido um pouquinho o foco, muitas vezes, do tema, ampliando para outras edições da Semana Espírita, para outros temas, e às vezes a gente deixa de aproveitar o tempo para falar dos temas que estão propostos na semana. Eu não sou Kardec, mas eu sou um pouquinho metódico no estudo. Eu acho que se o tema é X, a gente tem que tratar do tema X. Se a gente avançar muito o final,
a gente perde, além de perder tempo, a gente também entra em temas que ainda vão ser discutidos, né? A curiosidade realmente muitas vezes nos leva a isso mesmo. Eu não questiono isso não, né? Mas, por exemplo, eu observei que o foco do estudo dessa manhã mesmo tem sido muito direcionado para a mediunidade. Eu entendo como as pessoas realmente gostam tanto de ir para as reuniões mediúnicas, né? E para os estudos na parte mediúnica. E eu observo que o tema que eu peguei foi a teoria do móvel da ação. Ele, essencialmente, ele influencia em todos os temas dessa manhã, né? Porque ele trata do livre-arbítrio, né? Ele trata da lei de liberdade, está lá na questão 872 do Livro dos Espíritos em diante, e que fundamenta, né, dá suporte para justamente todas essas questões que envolvem também os médiuns, né? Também os aspectos da mediunidade, seus sucessos, seus fracassos, né, enquanto médiuns, etc. e tal, estão relacionados à lei de liberdade, né, ao livre-arbítrio. Kardec vai falar lá também, nesse Teoria dos Móveis, que a questão da formação moral do indivíduo que é o piso basilar, né, o piso básico da evolução, viu? E Kardec fala de evolução, viu, Itamar? Fala no Livro dos Médiuns, fala na Gênese, a respeito de evolução da espécie humana, dos valores humanos, ele vai tratar também disso lá também. E algumas coisas a respeito disso aí. Então, é interessante apenas observar que essas questões do livre-arbítrio, elas estão presentes na formação de todo o processo, sim, evolução da espécie humana, né? Lá na 872 mesmo, ele vai falar da espécie humana de modo geral, encarnados e desencarnados. E encarnados e desencarnados, você tem razão, é espírito, né? Não importa se está encarnado ou desencarnado, é espírito, né? Porque a gente tem esse processo, né, Beto, muitas vezes de achar que o espírito é só desencarnado. Não, o espírito é encarnado também, né? Apesar de que Kardec fez aquela diferenciação, né, que a gente viu lá atrás, de alma e de espírito, né, para dizer que estava encarnado, desencarnado, mas nós somos espíritos de um modo geral, né? Então, e que trazemos também, Beto, os nossos defeitos, né, e as nossas dificuldades de outras encarnações, onde lá atrás também sofremos influências, né, de outros espíritos também a respeito disso. Então, muitas vezes aqui, nessa atual reencarnação, nessa atual existência, a gente continua a sofrer influências de lá de trás também, que estavam presentes. É só isso aí. Valeu, Anderson. Beleza, beleza. Eu acho que dá tempo cada um falar mais 2 minutos. Não dá? Antes, dividindo aí? Dá 2 minutos. Então, veja bem. Eu queria chamar a atenção, Fred. Oi, Itamar. Oi. São 5 pessoas para comentar, dá para fazer 3. Pronto, então dá para pegar 3 minutos. Olha, eu queria chamar a atenção do que o Fred falou aí, né, que na questão 872, eu pediria inclusive que vocês, cada um da gente, desse uma reolhada nessa 872, né, o resumo teórico do móvel das ações humanas, que nós vamos encontrar justamente, além do conteúdo de Fred, o conteúdo que o Wilson trouxe, né, a respeito do poder da vontade em relação à questão do magnetismo, que Kardec vai falar também. Então, aí, indiretamente, nós vamos encontrar aí. E queria também chamar a atenção do que foi da questão do que Marcos trouxe, né? E que no Livro dos Médiuns, Kardec coloca lá, um espírito bom não causa constrangimento. Então, um espírito bom não causa nenhum constrangimento. Ele respeita o exercício do livre-arbítrio, mas quando eu me referi na questão da evolução, Fred, Kardec vai utilizar o termo elevação ou progressão dos espíritos, né? Ele vai utilizar esse termo progressão. A terminologia evolução, a gente não vai encontrar isso. Vai falar das espécies humanas, mas de evolução. Mas isso é outra questão, a gente não vai entrar nisso aí agora, não. Eu inclusive, acho interessante, qualquer um de vocês se sinta à vontade de puxar a gente quando a gente estiver escapando pela tangente para outras temáticas, se sinta à vontade. O estudo é coordenado por mim, auxiliado por Anderson, mas todos nós temos maturidade para isso, entendeu? A gente não vai ficar constrangido, dizer, não, peraí, a gente está fugindo disso aqui. Eu acho que o olhar nosso é que deve ser justamente voltado para dissecar a temática e observarmos. Aí eu queria reforçar o que eu falei.
o lado da lógica de Kardec, né? Dele ficar o tempo inteiro, né, questionando, duvidando, pergunta aos espíritos, mas ele ainda diz, espera aí, rapaz, espera aí, tem alguma coisa aí que não está muito legal, que se choca. Então, isso é interessante para que a gente possa justamente assimilar o conteúdo que está inserido nessas revistas espíritas. E observar sempre, perceber sempre que isso aqui ele foi transportado para as instruções práticas, que foi o primeiro formato do livro dos médios, e o livro dos médios e as outras obras. Então a gente vai encontrar muita similaridade, só que mais ampliada, e às vezes de uma forma, né, um pouco diferente, mas a ideia central da Revista Espírita, ele transporta algumas coisas, outras ele não dá muita importância. Então, a gente ficar sempre com isso aí. Para onde é que eu encontro isso? Mas eu estou vendo que todo mundo está fazendo isso aí, né? Fazendo esse link, né? Buscando através do KardecPad e outras, essas informações que estão nas outras obras. Beleza, é o que eu tinha para falar, João. O mais importante, observar a conduta de Kardec, ele usa 2 métodos científicos durante todo o trabalho dele. O primeiro é as ciências sociais, segundo, as ciências exatas. Observe que nas ciências sociais, você pesquisando 100 casos e 2/3 e mais um sendo iguais, toma-se como verdade. Seriam as comunicações inteligentes. Mas nas ciências exatas, não, tem que ser 100%. E aí ele começa, justamente quando trata da subjugação, ele usa primeiro as ciências sociais, pega as comunicações e informações. Mas os fatos práticos que ele vai observando ao longo do tempo, ele aqui cita, como o Anderson colocou, várias revistas espíritas que estão aí para a gente ler, dezembro de 63, junho de 64, janeiro de 64, 65, 2 fevereiro e por aí afora, aí ele vai mudando, porque ele acha que o fato contra fato não há argumentos. É um princípio popular. Por isso que a grandeza de Kardec só é compreendida se a gente abarcar esses 2 métodos científicos que ele usou. A outra coisa, Fred, é que quando se fala em subjugação e possessão, é muito difícil separar, porque você vê que é a evolução do pensamento, mas nós vamos chegar lá, não adianta avançar o sinal. Mas eu queria também lembrar aqui um fato interessante, que está na revista deste mês, é a questão do magnetismo, que não foi abordado por nenhum, mas que está lá. A gente poderia ver aquelas perguntas. Por exemplo, o que é magnetismo? Influência recíproca, que às vezes se opera entre indivíduos segundo uma harmonia de relações pela vontade ou pela imaginação, seja pela sensibilidade física, como os fenômenos da sonolência, sonambulismo e convulsão. Então, é interessantíssimo esse detalhe, porque o magnetismo hoje em dia está um pouco abandonado pela ciência, não vamos deixar o espiritismo de lado, né? A gente usa mais com a terminologia do passe, por aí. Mas, na outra pergunta seguinte, ele disse que o magnetismo produz 2 efeitos principais. Um estado de sonambulismo, no qual o magnetizado se vê privado dos seus sentidos, vê, ouve, fala, responde perguntas que lhe são dirigidas, e o segundo é uma inteligência, um saber que só existe em crise quando ele responde algumas perguntas. Isso é importante, né? E há essa diferença entre o sonambulismo, que vamos ver isso também mais adiante na Revista Espírita. Bom, aí tempo. É importante. Terminou o meu tempo, Anderson? É rápido demais. Eu queria, João, Hoje inclusive... é perseguição. Eu queria, João, inclusive dizer que eu acho muito pertinente sua sugestão da gente continuar essa discussão do magnetismo no Zap. Acho que a gente está utilizando um pouco ainda. Vamos ver esse debate que vai ser apimentado da possessão, que eu fico com Kardec anterior, viu? Já vou dizendo logo para vocês. Mas vamos apimentar e essa questão do magnetismo também. Anderson, você.
Meu tempo aqui. Eu vou entrar nessa onda do magnetismo, mas antes eu queria falar só uma coisinha sobre a parte que o Fred falou, que é muito importante, né? Que eu achei um complemento. Ele vai dizer logo na introdução do texto, né? Do móvel, ele vai dizer, ele vai usar o termo corolário, né? Que ele trouxe um corolário. O que é o corolário? Em resumo, é uma explicação de aspectos que no enunciado anterior se mantinham latentes ou obscuros. E veja, mais da metade do artigo, o que, que ele vai dizer, né? Lá concordo com o Fred, né? Que a conclusão é em cima do livre-arbítrio mesmo. Mas o que, que ele vai dizer? Olha, pode-se subentender, equivocadamente, né? Que o Espírito de São Luís está dizendo, né? Que os Espíritos podem fazer o que quiser com a gente, né? E aí ele vem desenvolvendo o raciocínio, depois ele diz assim, a gente não pode esquecer que tudo que é feito com a gente é nossa culpa. Né? Inclusive, gente, aí a gente tem que lembrar, né, Beto citou rapidinho, quando a gente falou da subjugação e tudo, né? A gente tem que lembrar, você não nasceu subjugado, né? Você permitiu ser subjugado. Depois que você está na subjugação, aí é outra conversa, a gente sabe disso, né? Depois que você já está subjugado, que você está fascinado, são outros 500. Mas você não deixa de ter sua parcela de culpa, porque você se permitiu lá atrás, não foi lhe imposto. Deus não lhe obrigou a ser fascinado ou subjugado, você que se permitiu. Né? Então, isso é bem interessante, né? Para quê? Aí cai justamente do que o Fábio está dizendo, né? De que a gente tem que lembrar que o nosso livre-arbítrio, ele é sempre a chave que abre a porta da nossa vida, vamos dizer assim. Mas aí entra na questão do magnetismo, gente. Veja só, lá no final do artigo, eu quero chamar a atenção de vocês, lá no final do artigo, da parte que vai falar do mal do medo, ele vai dizer assim, né? Kardec traz a observação e faz uma suposição, né? Que ele diz que é racional. Ele bota assim, podem operar sobre... Sabe-se que transformações de propriedades da matéria se podem operar sobre a ação do fluido magnético. Beleza, eu vou me ater aí, certo? E aí ele vai dizer na coisa dele que o senhor que tinha comprado o uísque, através do seu pensamento, ele pode ter transportado o fluido magnético dele para o líquido, né? E transformar a substância. Beleza, né? Fluido magnético. Aí fica a pergunta, o espírito tem fluido magnético? Porque o que os espíritos fizeram na situação do móvel do medo foi fazer algo que ele disse assim, poderíamos chamar, né, como é que ele fala do arrepio, né? Poderíamos chamar de um arrepio magnético. Mas, na verdade, o que os espíritos fizeram com ele foi uma sensação, que é muito mais moral do que material, em que ele sentiu frio e esse frio no estômago dava a sensação para ele que ele estava passando mal. Mas mudar as propriedades do líquido, só uma pessoa encarnada, um espírito encarnado, teria como fazer isso porque ele tem fluido magnético. Aí eu não estou dizendo que eu estou certo não, tá, gente? Eu fiquei intrigado com isso e eu acho que a gente podia dar continuidade, se ninguém quiser aqui, de saber, porque a gente vê muito comum, por exemplo, eu já vi dentro de uma casa espírita, a pessoa fala, ei, não pega nessa água aí não, que tinha um espírito aí do lado, agora que ele estava botando aí e essa água está envenenada. E eu sempre achei, eu no dia eu fiquei assim, gente, não faz o menor sentido, sabe? Porque o espírito pode estar até tentando, mas ele não vai conseguir mudar as propriedades da água porque ele não tem como fazer isso, né? E isso é importante, por que eu chamo a atenção a isso, gente? Deu meu tempo, 3 minutos e 12 segundos. Por que isso é interessante? É porque a gente fala, e é importante, né? Quando a gente vai entrar no magnetismo, que a gente estuda pouco, a gente fala da água magnetizada, né? Tem água fluidificada, tem água magnetizada. Mas a água fluidificada é pelos espíritos. E aí, por isso que eu acho interessante, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque se o espírito não puder transportar, mudar aspectos da molécula, então o espírito não pode fluidificar a água, né? Então, assim, ele poderia agir moralmente em cima da gente, né? Através da influência, mas não em cima das moléculas da água, sabe? Então, eu acho que seria interessante a gente falar sobre isso, tá, gente? Eu não estou dando uma opinião pronta, não. Eu estou na dúvida, realmente, sobre esse raciocínio. Beleza? Passo para frente. Beleza. No outro grupo da Revista Espírita, segunda-feira, a gente estudou isso. Antes, eu vou colocar um texto que fala sobre isso no Livro dos Médiuns. Muito interessante. Agora, parece que foi Cristiana, não foi? Na sequência, Cristiana saiu? Beto. Parece que Cristiana caiu. Você, Beto. Rapaz, é tanta coisa para discutir no Zap, viu? É muita coisa, viu? Esse negócio aí também, Marcos e Fred, eu não comentei sobre o de vocês porque o tempo é curto, mas tá aqui. Eu botei algumas anotações aqui, é porque eu vou na sequência, velho. Eu vou na sequência. E, inclusive, coloquei esse que Anderson aí, e Kardec coloca isso daí. Foi bom até você comentar, nem vou comentar. Isso é bom para a gente discutir lá no Zap. Então, foi essa parte que eu ia falar também, Anderson, sobre essa parte aí do medo, tá certo?
Só que no livro dos médiuns, onde tem lá aquele espírito que aparece na casa da mulher com pitaco, não sei o que, lá do tabaco, né? E Kardec pergunta, os espíritos, se quisesse, poderia produzir uma substância venenosa que possa modificar as moléculas? Kardec diz, o espírito diz, pode, mas Deus não permite. Não permite por mal, mas por bem permite, isso que fluidifica a nossa água gostosinha, tá certo? A outra coisa aqui, diz aqui, ó, quem não é senhor de si mesmo não pode ser dos espíritos. Aí entra naquele caso lá do livre-arbítrio, viu, Fred? Não fique com ciúme, não. Tá tudo ligado, meu irmão. Não fique, não. É a gente que permitiu, cara. E a última coisa, no sétimo aí, na primeira, que fala do obsedados e obsidiados, né? Obsessão. Diz assim, ó, que a gente fica aqui no nosso ouvido. Não é preciso julgar os espíritos quanto à forma material da correção da sua linguagem. A gente está corrigindo nossos médios nisso. Achando que o espírito tem que falar bonito, mas só que o espírito fala bonito, mas às vezes o médio não tem ainda a condição, a adaptação para o linguajar dele. Aí a gente quer, porque está lá a correção, né? Um termo verbal mal colocado, diz assim, não, não pode ser. O espírito aí tem que ver a essência. Aqui está dizendo isso. E quanto à possessão, eu quero entrar lá nos atos discutir que tem muita coisa boa. Mesmo lá na Gênese, a gente tem que começar a interpretar coisa. Ele não diz que a possessão pode ser para o espírito bom. Ele diz que a possessão pode ser para o espírito... como é que ele diz? Não é bom, não. Ele diz assim... mal. Vamos dizer assim. Bom não vai, não. Eu vou com Itamar. Eu prefiro Kardec de antes. Mas a interpretação, muita coisa boa a gente vai ver lá. Quero entrar na discussão, mas não agora. Vocês agora estão entrando logo depois. Não, gente. Vamos tomar uma aguazinha, deixa para de tarde. Ou de noite. Tá? Vai dar pano para manga isso aí. Vai dar pano para manga. Mas se quiser, ó, Marcos, Fred e Wilson tem 1 minuto aí para vocês complementarem, viu? 1 minuto, 1 minuto. Wilson, tem alguma coisa a falar nesse 1 minuto, Wilson? Oxe, que negócio é esse 1 minuto, rapaz? Não era 3? Não, vocês já falaram 3. Agora é porque hoje sobrou tempo, aí no final ele deu mais 1 minuto para cada um. É isso mesmo. Era 2 minutos para cada um. Ainda tem 8 minutos ainda para terminar o estudo. E a gente Pronto, pode ser. Pode dar 2 minutos. Pode ir 2 minutos. Fred convenceu. Digo isso. 2 minutos, Wilson. Eu vou só usar 1 minuto mesmo. Só para que a gente possa continuar nessa linha de raciocínio aí, dessa pesquisa de Kardec, e fazer essa relação com as outras obras, como acho que você mesmo citou aí, né? Que vai nos dar um conhecimento muito mais específico sobre o Espiritismo e sobre o pensamento de Kardec, na verdade, né? Acredito que os temas de hoje eles foram bastante pertinentes para que a gente tenha uma compreensão geral, mas tem outros temas que a gente aqui não é abordado, só são escolhidos 3, que tem muito assunto interessante, muito assunto bom, que a gente precisa também se debruçar sobre eles, fora do que a gente ficou acertado para estudar. Na própria edição de outubro tem outras temáticas que são complementações do que nós estudamos agora, né? Beleza. Marcos Pessoa. Eu só quero colocar uma coisa. Diga, Beto. Eu lembrei agora. Na Gênesis ele diz que possessão possa ser por espírito, não necessariamente mal. Pode ser leviano, pode ser tudo. Para a gente raciocinar daquilo. Beto, só complementando, eu escrevi aí, ó. No trecho do item 48, ele bota: na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que causar maior impressão, reticências. Tá lá no item 48. Viu? Vamos deixar para o zap. Marcos. Eu vi um fato de uma menina
que ela não tinha muito conhecimento e aí ela toma posse, aliás, o espírito de um parente distante toma posse dela e está bem consoante o que Kardec coloca, porque ela não sabia nadar e ela passa a nadar, ela faz uma série de coisas que tem a identidade da criança ali. Então, é importante, mas também a gente precisa perceber que essa questão, ela dizia que muitas vezes ela tinha consciência, só ela não tinha o domínio do seu corpo, das suas faculdades, mas ela estava ali, ela não estava fora desse contexto. Eu acredito que é um caso, supostamente, de possessão, e que a gente precisa se debruçar mais para estudar, para verificar. Porque lá em Obras Póstumas, que é os últimos artigos de Kardec, que ele vai fazer essas colocações também a respeito, e não voltando, que é o que Anderson colocou, mas que, considerando essa perspectiva, são situações à parte, que é a questão de que o espírito bom também possa tomar posse do médium e, a partir dali, fazer ou transcrever ou, consequentemente, se utilizar para dar uma resposta à questão da identidade dele. Só isso. Beleza, Fred. Itamar, antes de Fred falar, deixa eu só fazer uma observação rapidinho que eu acho que é importante, porque Marcos Pessoa citou Obras Póstumas, gente. Tem um detalhe em Obras Póstumas que a gente não pode esquecer. Primeiro, Obras Póstumas não foi uma obra lançada para Allan Kardec. Foi uma obra que foi lançada 4 anos depois do desencarne dele. Segundo fato a gente costuma ter essa impressão mesmo, Marcos, que essas eram as últimas visões de Kardec, mas não é. Você tem que observar as datas, a grande maioria dos artigos que estão ali são de 57, de 56, de 58, de 59. Muitos dos artigos que estão ali falam muito mais do início do espiritismo do que do final, certo? Mas não deixa de ser importante observar, beleza? Beleza, Fred. Eu sou o último a falar, então vou passar das 10 horas, viu? Eu vou fazer igual a Beto. Não é brincadeira, não tem muita coisa para falar, não, porque vocês já fizeram importantes reflexões a respeito do tema, né? Em relação a essa questão da possessão, eu coloquei até no chat aí, que por muito tempo na comunidade espírita a gente usava aquele termo incorporar, né? Que era um termo equivocado, né? Sempre foi equivocado isso, mas isso virou assim muito comum no movimento espírita, né? Porque dava a entender que o espírito tomava conta do corpo, né? Porque incorporava o corpo do médium, né? E isso, acho que tem casos, tem lugares que ainda se ouve falar disso aí, né? E a possessão também muitas vezes nos leva a pensamentos equivocados, né? De que o espírito também toma posse do corpo, né? E essa visão é do catolicismo romano, né? Não é do espiritismo, não. Mas isso virou também outra coisa muito comum, né? Que a gente observa nas casas espíritas, né? Então, de um modo geral, é isso aí, gente. Os temas foram bastante importantes, né? Foram muito... As reflexões são bem entrelaçadas, né? Tanto a parte de obsessão, de subjugação, da teoria móvel da ação e do mal do medo, ele está muito relacionado à questão da liberdade do pensamento e das ações dos espíritos de um modo geral, não é? Os textos complementares são muito amplos, né? Merece mesmo que a gente continue esse debate no WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp durante a semana, até para a gente trazer uma reflexão assim mais detalhada sobre alguns aspectos que não foram tratados aqui, né? Por exemplo, que Kardec fala lá, né, na teoria do móvel também, que a fatalidade é o avanço moral, né? O espírito é a única fatalidade, é o avanço moral, né? Como alguns também colocam em outras passagens, né? Que a única fatalidade que existe na vida é o espírito ser feliz, né? Que o resto tudo são consequências naturais, etc e tal, né? Aí eu até brinquei aqui no chat também, né? Quando o Beto falou que Deus permite, eu falei, essa é uma longa discussão, viu, Beto? E que começa na questão 1 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec diz o que é Deus e não quem é Deus, né? E aqui no movimento espírita também é muito comum a gente ainda estar tratando Deus como uma personalidade divina
e não como uma força primária, né? Como algo muito maior do que isso aí, né? Então, é uma longa discussão também que vai ficar para outro dia, né? Eu vou ficar só nisso aí mesmo, gente. Tá, Beleza. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu não sei se é minha cabeça, mas percebam que na Revista Espírito 1858, Kardec utiliza demasiadamente o Espírito São Luís nas evocações e o médio Hermance do For. Percebam isso. Nas outras revistas ele começa a mudar. A partir de 1860, ele começa a evocar espíritos. Percebo isso aí. Eu tive essa percepção. Peraí, que eu estou lendo outras revistas também para fazer outros estudos. Eu digo, peraí, rapaz, e por que Kardec utilizou tanto São Luís? Olha os textos que nós estudamos até agora, quase todos São Luís evocado, São Luís dando depoimento. Foge do controle universal do ensinamento dos espíritos, pregado e utilizado por ele. É a ideia de São Luís para algumas coisas. Então, muito interessante isso, percebamos isso. Segundo, sobre os áudios no Zap. Áudios no Zap, peraí, antes que eu deixe falar. Áudios no Zap. A gente está fazendo de uma forma assim, eu mesmo estou fazendo antes, às vezes a gente está botando vários áudios e grandes. Fred chamou a atenção. Vamos botar um áudio pequeno ou 2 áudios, mas vamos deixar os outros falarem, porque de repente a gente começa a querer, né, impor, ou melhor, começa a tentar convencer os outros. O objetivo não é esse, é a gente querer convencer. É a gente esmiuçar, debulhar, entendeu? Mas antes quer falar e a gente encerra. Oi, Tamar, minha menina costuma me dizer pro pai aqui, meu pai, áudio com mais de 30 segundos ninguém ouve não, viu? É verdade, Só dizer 2 coisas. Fred, você falou da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, eu concordo. Só que só tem um erro que a gente sempre repete. A gente sempre diz que a primeira pergunta é o que é Deus, não tem artigo, é que é Deus. Porque o que é Deus significa que ele seria alguma coisa definida, né? E você vê que eles eram detalhistas, né? Segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, Itamar. Eu, quando comecei a estudar as revistas espíritas, eu tive a mesma impressão que você sobre São Luís. Só que quando a gente vai no início da segunda parte do Céu e Inferno, que você for estudar, o que é que ele diz lá? Ele vai dizer que, né, na maioria das obras, teve que se selecionar um artigo ou outro, uma comunicação ou alguma outra, para nos trazer a ideia central do que havia uma universalidade, porque ele não tinha como trazer todas as comunicações que falavam sobre as mesmas coisas. Mas eu concordo com você. E tem um outro artigo bem interessante que Cristiano me passou uma vez, que é o que vai falar de coisa, que ele vai dizer nesse artigo diretamente que o espírito que se apresenta como São Luís não é o mesmo espírito sempre. São vários espíritos do mesmo grau evolutivo que se apresentam pelo nome São Luís. Esse artigo está na Revista Espírito 1868. Vou até botar o link para vocês lá, para vocês lerem, que o artigo é bem interessante mesmo, que ele vai falar sobre essa questão da evolução dos espíritos e tal. Mas vamos continuar o bate-papo. Beleza. Muito bem. Então, um estudo maravilhoso, vamos agradecer a Deus. Né? Depois que terminar aí, a gente termina de gravar, que eu quero dar uma informação fora da gravação, viu, Anderson? Vamos orar e agradecer a Deus a oportunidade e pedir a Ele que nos abençoe sempre. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, continua nos amparando e nos protegendo e despertando sempre esse interesse pela aprendizagem em cada um da gente. E assim seja. Vou parar a gravação aqui para você poder falar. O Wilson queria falar alguma coisa.